Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor e professora, aluno e aluna, e a todos os simpatizantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal é exatamente este: ajudar e nortear você com subsídios teológicos, subsídios sociais, subsídios históricos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para que você tenha uma boa aula, nós estaremos aqui disponibilizando no canal EBD em Ação. Quero agradecer a você que é inscrito no canal. Agradeço pela tua inscrição, te agradeço pelos teus likes, te agradeço pelos teus comentários e pela tua divulgação do nosso trabalho. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, eu convido-te, venha inscrever-se no nosso canal. Observe no canto direito do seu vídeo que vai ter a palavra com letras brancas inscrever-se. Clique nela e torne-se um inscrito do nosso canal. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos do canal. Se gostar dos vídeos aula, dê bastante joinha, bastante like, dizendo gostei. E você pode divulgar, pode comentar. Sempre que posso, estou respondendo os comentários dos nossos alunos aqui no canal EBD Ação. Você também pode ativar o sininho que está no canto direito aí. Você veja o sininho, clique nele, então você ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, toda vez que eu postar vídeos novos aqui, e eu posto toda semana, você vai receber uma notificação como se alguém estivesse dizendo: corre no canal porque tem vídeos novos. Aí você vai assistir esses vídeos em primeira mão. E assistindo, não se esqueça, dê um like, dê um joinha, depois você pode divulgar, comentar e compartilhar nas suas redes sociais estes vídeos. Você também pode estar acessando vídeos de trimestres passados, vídeos de trimestres de anos anteriores. Eles estão disponíveis através de playlists, que são pastas que dentro de cada pasta está o trimestre inteiro de vídeos, aulas comentados. Acesse ali, assista, dê o joinha, divulgue e compartilhe no nosso canal. Sempre será você bem-vindo ao nosso canal EBD em Ação. Divulgue, fale para os seus amigos, para os seus irmãos que há um canal de Escola Bíblica Dominical comentando as lições bíblicas para que você tenha subsídio, tenha algo a mais, possa acrescentar no seu plano de aula, no seu plano de ensino, e assim você vai para a sala de aula, vai dar uma aula de qualidade, os alunos vão sentir-se cada vez mais interessados pelas suas aulas, aprenderão cada vez mais das palavras que você possa falar, principalmente a palavra de Deus, e eles então atingirão a maturidade cristã. A lição de hoje, a lição de número 3, datada do dia 19 de janeiro de 2020, tem o título Ministério de Jesus. O texto do dia está em Apocalipse 19:16. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A síntese: sendo o Senhor do Universo, Jesus veio ao mundo para servir-nos e fez isso através de um rico e abençoador ministério que possuía 3 grandes âmbitos: o profético, o sacerdotal e a realeza. O ofício profético de Jesus é o primeiro tópico, e em Jesus cumpriu-se o anúncio profético de Moisés. Moisés profetizou lá na pré-história, saindo da pré-história, quando ele estava a caminho de Jerusalém, a caminho de Canaã, das terras prometidas por Deus. Ele falou que haveria um profeta, se levantaria um profeta. Depois vocês leem Deuteronômio 18, do 15 ao 19, está registrado as palavras de Moisés, Moisés profetizando, o líder Moisés profetizando de alguém que viria em um futuro longínquo. E este alguém tinha os seus afazeres e também seria um profeta. Então, o próprio Moisés está falando de Cristo como profeta. Pois bem, Cristo ele exerce o seu ministério como profeta. O que é um profeta? Primeiramente, nós entendemos profecias, a Bíblia, profecias de dons espirituais, profeta, aquele que prega a Bíblia, profecias, aqueles que adquirem o dom de profetizar. Não há mais o ministério profético como havia no Antigo Testamento, onde as pessoas iam para escolas de profeta e seguiam algumas prerrogativas para exercer o ministério do profeta. Depois desceria o Espírito sobre ele e ele era usado
a profetizar, a predizer o futuro, a revelar as coisas escondidas, como o profeta Natan revelou o pecado de Davi, como Elias, né, profetizava sobre as nações quando elas erravam. Este era o ministério do profeta, trazer as pessoas através da profecias bíblica. Deus falava com o profeta o que a nação deveria fazer ou deixar de fazer. Hoje nós não temos mais o ministério profético, mas temos alguém que prega a palavra, como os dons ministeriais, como os dons espirituais. Então há um paralelo entre Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi vocacionado a tirar o povo da escravidão do Egito, atravessar o Mar Vermelho e entrar em Canaã celestial, que era a terra das promessas, as terras das bênçãos. Então a tipologia entre Moisés e Cristo, Moisés é um antítipo de Cristo. Então Cristo, da mesma forma como Moisés, que libertou as pessoas da escravidão, Cristo nos liberta da escravidão do pecado. Assim como Moisés tirou o povo do Egito, o Egito é o simbolismo do mundo, esse mundo de pecado, esse mundo de atrocidade que vai contrário às normas da palavra de Deus. Ele tirou esse povo, atravessou o Mar Vermelho, que é sinônimo do batismo nas águas, do arrependimento, e levou esse povo para Canaã. E Cristo está nos conduzindo no deserto deste mundo para Canaã celestial. Então é um antítipo que a lição vem trazendo ali, fazendo paralelos entre Moisés, para a gente entender a perspectiva, os ministérios de ambos. Outro destaque é que enquanto Moisés estava no deserto, o povo que ele iria conduzindo para Canaã celestial foram envenenados por mordidas de serpentes venenosas do deserto. Foi necessário Moisés erguer uma serpente de bronze e pedir para que todos olhassem para a haste. E quando eles olhavam, o veneno era extirpado milagrosamente e as pessoas ficavam salvas da morte do veneno das serpentes. Da mesma forma que estamos nesse deserto, nós fomos mordidos pelas serpentes, que é o diabo, a serpente. E o veneno, que é o pecado, está em toda a humanidade. Todos pecaram. A serpente enganou Eva, a serpente é o símbolo do diabo, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, que é o sinônimo do diabo, mas o veneno dela ficou sobre todos. E para que nós nos livramos da morte do veneno da serpente, devemos olhar para a cruz, que é Cristo. É em Cristo Jesus que está o antídoto contra o veneno da serpente, que é o diabo, que está a humanidade contaminada. Quando olhamos para Cristo, os nossos pecados são perdoados. Os venenos da serpente da humanidade é tirada com o olhar em Cristo, com a aceitação do sacrifício de Cristo. O profetismo de Jesus não é somente quando ele fala que Jerusalém seria sitiada, não é somente quando ele fala sobre os acontecimentos finais. O profetismo de Jesus não está limitado apenas aos sinais da sua volta, ouvireis de guerra, ouvireis de rumores de guerra. O profetismo de Jesus não está limitado somente quando ele diz assim que o templo seria destruído e em 70 depois de Cristo já houve o cumprimento dessa profecia de Cristo, mas simplesmente porque ele profetizou a melhora do mundo. E a melhora do mundo no sentido de Cristo reinar com equidade. Ele diz, meu reino não é deste mundo. Cristo irá em breve reinar sobre este mundo. Cristo falou sobre a humanidade que está de mal a pior, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então Cristo ele é um profeta quando ele proclama a humanidade para aquilo que vai favorecer a própria humanidade. Quando ele fala para uma nação, dizendo o que melhoraria para uma nação se obedecer os conselhos do profeta. E a nação brasileira ou a nação mundial, a humanidade só vai melhorar não com as propostas políticas. Não haverá proposta de político nenhum que vai melhorar a situação do mundo. Porque cada vez mais que nos aproximamos da volta de Cristo, o mundo irá de mal a pior. Até mesmo o anticristo, que provavelmente ele reinará e trará um pouco de paz, quando seria paz e segurança, como diz a Bíblia. Ou como até mesmo o profeta João disse, né, que ele vem montado no cavalo branco, mas tem um arco na mão, que é um símbolo da paz de Cristo, a falsa paz, que é o símbolo de uma falsa paz, o branco representando a liderança, o cavalo. Mas ele tem um arco. Agora, depois desta visão que o João teve, aí vem um Cristo montado num cavalo branco, na sua coxa escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é quem irá reinar e trazer a paz. Então a melhora virá com
o ministério de Jesus. A melhora da situação mundial acontecerá quando Cristo de fato tomar conta do mundo. Aí este profeta que profetizou isso lá atrás, colocará em prática tudo o que ele havia projetado no princípio de todas as coisas. A urgente necessidade do resgate do discurso profético de Cristo. Nós temos que profetizar também, assim como Cristo profetizou. Primeiramente, Cristo ele reprovou o legalismo dos fariseus, mostrando de fato quem eram os fariseus, porque conhecia todas as coisas, sabia da vida que eles levavam. E Cristo falou da perspectiva futura do mundo. A igreja não deve perder isso. Sem profecia o povo se corrompe. Devemos falar da profecia que é a Bíblia, mas falar do que a Bíblia diz para o futuro da humanidade, o que a Bíblia mostra, o futuro da igreja, como será o futuro pós a morte. Todas essas questões estão em volta na Bíblia e nós fazemos uso da Bíblia, então devemos lançar a mão dessas verdades, ensinar as pessoas para que não se corrompam. Outro detalhe que também precisamos falar nesses dias odiernos é que a igreja não pode ter o mesmo pensamento que tem o mundo, de viver em busca das benesses do mundo, estar conformado com a situação do mundo, como se a vida fosse acabar aqui mesmo. Muitas pessoas hoje vivem na correria do dia a dia, vivem na correria da tecnologia, na correria da ganância, vivem surfando na onda da economia, na onda da ciência, e está tudo muito bom. Esquecemos de um período para cultuar a Deus, esquecemos muitas vezes de se lembrar que a vida ela não é eterna, que precisamos levar em mente que somos peregrinos na terra, uma passagem só por aqui. A nossa busca é maior, é por Deus. Quando alguém perde este foco, aí ele vai se voltar para as coisas materiais, vai priorizar esta vida terrena. Não que a gente não deva viver uma vida abençoada, mas ter em mente, sempre caracterizado na nossa memória, ter em mente, sempre caracterizado na nossa memória, que o nosso futuro não é aqui. A vida eterna não será aqui na Terra, não será com essas políticas, com esse mundo, mas em breve nós buscamos o reino de Deus, vivemos o reino de Deus e a perspectiva é de uma mudança geral com Cristo reinando. Então, como profetas de Deus, na perspectiva profética de Cristo, vamos levar isso em mente para a igreja. Segundo ponto, o ofício de sacerdote, o perfeito sacerdote que é Cristo. Agora falamos do ofício como profeta, o ofício como sacerdote. Primeiro, que Cristo não veio da descendência de Levi. Por quê? Porque todos aqueles profetas eram falhos. O escritor Hebreus mostra Cristo assim como era Melquisedeque. Isto é, Melquisedeque aparece na história, a Bíblia não relata a sua genealogia de quem que era filho, de quem que era pai, como morreu Melquisedeque. Ele aparece na história e fica na história. Isso querendo dizer que Cristo, como sacerdote, ele não teve uma genealogia, não veio de Arão, não veio da família de Levi, da tribo de Levi. Ele não aparece nesse cenário porque são falidos esses tipos de sacerdotes. Findaram o sacerdote, o fim da lei é Cristo. Então Cristo não tem começo, ele é eterno, no eterno passado, e ele não tem fim, está no eterno passado. Assim como a Bíblia não registra nem o início, o nascimento, nem o final de Melquisedeque, Cristo não tem princípio nem fim, ele é a eternidade, o príncipe da paz, o pai da eternidade. Enquanto o sacerdócio levítico, ele destacava a lei. Paulo mostra aos Gálatas exatamente isso, quando ele usa a figura de Agar e a figura de Sara. Agar simbolizando todo o postulado das leis de Moisés e Sara simbolizando a graça. Então assim, Cristo ele modifica no seu sacerdócio. No sacerdócio de Cristo ele não está dando valor à lei, mas ele diz o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Agora ele como sacerdote mostra o sacrifício completo e perfeito que ele fez para que viesse a graça. Enquanto o sacerdócio levítico falava da lei, Cristo falava da graça. Enquanto eles usavam animais para sacrificar, Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outro ponto, ele foi o ofertante e a oferta. Ele mesmo se oferece a Deus. Ele mesmo deu-se a si mesmo. A Bíblia fala que o Cordeiro de Deus, que está preparado desde a fundação do mundo, ele se oferece. Ele é ofertante e ele é oferta. O Cordeiro de Deus. Quando João olhou para Jesus, ele teve este discernimento e este entendimento. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, mostrando exatamente Cristo como Cordeiro, como ofertante, o sacrifício perfeito. Paulo fala aos Colossenses 1,14 que Cristo arrancou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças.
tirou do meio de nós e cravou na cruz. Isto é, a dívida que nós tínhamos, a cédula a promissória, onde estava toda a nossa dívida, ele tomou. Foi lá e pagou na cruz como ofertante, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como o sacrifício de Levítico, os cordeiros cobriam o pecado da humanidade, de alguém que pecava, o sangue do inocente cobria para que a ira de Deus não destruísse o indivíduo. Cristo não só cobre o nosso pecado, mas ele tira, limpa o pecado. E quando as pessoas no Antigo Testamento, quando pecavam, ofereciam animal. Se voltasse a pecar, novamente o animal. Se pecasse de novo, outro animal. Cristo ofereceu uma vez só, não precisa se oferecer sempre. Se ofereceu uma vez na cruz. E esse sacrifício é válido até hoje, para os que querem aceitar a Cristo. Já está posto, sacrifício eterno de Deus, sacrifício perfeito. E como diz o escritor aos Hebreus, não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas necessidades, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele é o sacrifício perfeito porque é sem pecado e pagou a dívida. E Deus só poderia receber este sacrifício. E só Jesus poderia oferecer o sacrifício. Só ele poderia ser oferta. E só Deus poderia receber dele a oferta. E só Deus receberia ele como o ofertante. Terceiro tópico, ofício de rei. Jesus é rei. Ele é um rei, mas ele não veio para reinar politicamente. Ainda não. Ele não veio para tomar o trono de Herodes, de Pilato, daquela época, como as pessoas esperavam. Jerusalém esperava que o Messias viria montado num cavalo alado, com um exército poderoso, para destruir o exército de Roma e tomar as terras, o poder, e eles estarem livres novamente dos altos impostos e do comando de Roma. Jesus não veio assim. Ele veio para reinar a partir do coração das pessoas. Ele é rei, de fato ele é rei. Mas ele disse a Pilato, meu reino não é deste mundo. Então ele, como rei, veio começar a reinar no coração das pessoas. Nós vemos até em São João 6, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão que vivia assolada pelos altos impostos não tinham comida, não tinham bebida, não tinham emprego, não tinham saúde, não tinham trabalho. Por isso nós vemos em quinta-feira, sexta-feira, durante a semana as pessoas se aglomerando, 15 mil, 20 mil, 5 mil pessoas, 5 mil homens. Esses homens não trabalhavam porque a economia de Israel estava sendo sugada pelos altos impostos de Roma, que precisava construir impérios, as estradas, etc. Então eles queriam se ver livres. E quando acharam em Jesus alguém que multiplica pão, que multiplica peixe, que sara as feridas, que cura multidões de pessoas, disseram, este deve ser nosso rei. Porque quando tivermos falta de comida, ele pode nos conceder. Quando estivermos enfermos, ele pode nos sarar. E queriam fazer de Jesus de fato rei. Está lá em São João 6. Mas o texto diz que Jesus fugiu dentre eles e desapareceu para a montanha para orar. Por quê? Porque Cristo não veio com essa perspectiva de lutar contra poderes políticos. Ele não veio na primeira vinda com essa perspectiva de lutar contra poderes militares, poderes econômicos. Ele veio para lutar contra as obras do diabo. Por isso ele mesmo disse que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas o Filho do Homem veio para que tenham vida e vida com abundância. Para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Este era o ofício de Jesus. Libertar as pessoas da escravidão, salvar a alma, trazer liberdade, cravar os pecados na cruz, dar o perdão e fazer deles livres. Então ele começa a reinar quando isso acontece no coração da pessoa. Quando a pessoa aceita Cristo, aí o reino de Deus está começando no coração dele. Ele é rei, ele domina. Por quê? Porque Cristo mora na pessoa. Ele disse em São João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele, faremos nele morada. Quem mora é o dono. Você mora na sua casa, você é o dono. Se você quiser vender, você vende. Se quiser trocar, você troca, reformar, quebrar, ajeitar, doar. Porque você é o dono da propriedade. Então, quando Cristo mora em nós, ele é o dono. Porque o escritor aos Hebreus falou que nós somos casa de Deus, morada de Deus. Paulo diz que nós somos templos e morada do Espírito. Ele mora em nós, então ele manda, ele domina. E Paulo diz agora, vivo não, mas Cristo quem vive em mim. Quer dizer, ele é quem domina as nossas vontades. Nós estamos submissos à vontade de Deus. Então, por isso que ele reina. Já começa a reinar no coração e daqui para fora. Quando Jesus disse assim, se eu expulso demônios é porque é chegado a vós o reino de Deus. Expulsar demônio, libertar pessoas, é diminuir o reino do inimigo e aumentar o reino de Deus. E ele disse para os discípulos, alguns de vocês não provarão a morte sem que vejam o reino de Deus chegar com poder.
E posteriormente, no futuro, vem o reino milenial, que nós cremos literalmente nesse reino milenial. Outro ponto é a acusação mentirosa. Então, como Cristo não tinha pecado, não tinha falha moral, não tinha falha espiritual, não tinha falha social, tudo que ele fazia era acertado, tudo que ele fazia era 100%, como diz o texto dos Hebreus já citado aqui. Um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem o pecado. Então não acharam o pecado. Então fizeram uma acusação mentirosa, disseram que Cristo estava usurpando o reino. No Sinédrio dizia que ele havia cometido blasfêmia para os políticos, eles haviam dizido que Cristo sonegava imposto e tinha uma tentativa de usurpar o trono, o reino de Roma. Tanto para a classe religiosa dos judeus foram dito que ele blasfemava contra as leis, quanto para a classe política que ele havia sonegado. Uma tentativa de acusar, e acharam uma acusação justa, e era necessário, porque Cristo ele já estava pronto, era assim que deveria acontecer, e com isso levaram ele à morte, mas não acharam nenhum defeito em Cristo. Foi preciso criar um defeito, uma acusação para que Cristo fosse levado à morte. E de fato Cristo precisava, ele disse, ele sabia, tinha consciência e conscientizou o discípulo dessa morte. Ele disse, eu mesmo dou a minha vida e torno a tomar. Então Cristo sabia do sacrifício pelo qual ele veio ao mundo. O Kyrios é o terceiro ponto aí, que foi trocado pelo César. Kyrios é Senhor. Então esse Senhor que a sociedade judaica desprezou, esse Senhor que a sociedade romana não viu nele, porque ele veio como homem, veio simples, as pessoas não reconheceram que ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É esse Senhor que reina, que domina, que ele é o Cristo. Kyrios é Senhor. Por isso na sua corte está escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores. Cristo ele há de reinar. Ele é Senhor da terra, ele é Senhor do céu, ele é Deus, absolutamente o Senhor absoluto, que vive a nossa vida, dono da nossa vida, dono de tudo que possuímos. É deste Senhor, desse Kyrios, Senhor, com letra maiúscula, que a Bíblia fala. O senhorio de tudo tem um significado muito grande para os judeus, o que é um Senhor, ou Cristo como Senhor, ou Deus o Senhor. Por isso que os salmos sempre estão engrandecendo o nome do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha jovem, professores e professoras, vamos falar deste Senhor, o Senhor da nossa vida, o Senhor do universo, o Senhor da terra, o Senhor de tudo que Ele projetou. Ele é o Senhor absoluto e é Senhor da nossa vida. E nós, se Ele é Senhor da nossa vida, nós devemos submeter a Sua palavra, obedecer a Sua palavra, viver a palavra e obedecer e adorar a Ele em toda a sua plenitude. Portanto, professor e professora, que você tenha uma boa aula, que os jovens sintam-se abençoados com as suas aulas e que cada vez mais sintam o desejo de estar presente nas suas aulas, aprendendo de Cristo, nosso Senhor, nossa força, nossa esperança. Deus em Cristo te abençoe. Boa aula.